O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o ex-presidente Donald Trump asseguraram as candidaturas e terão uma revanche nas eleições de novembro. Tanto o democrata quanto o republicano venceram as primárias presidenciais desta terça-feira nos estados da Geórgia, Havaí, Mississippi e Washington. Eles alcançaram um número suficiente de delegados para garantir a candidatura pelos respectivos partidos. Pelo lado democrata, Biden está com o caminho pavimentado para garantir a indicação do partido. Uma situação não diferente do republicano Donald Trump, uma vez que os adversários internos desistiram da disputa contra o magnata. Esta deve ser a primeira reedição de uma disputa à presidência dos Estados Unidos em quase 70 anos. Para falar sobre o cenário eleitoral nos Estados Unidos e essa situação envolvendo o TikTok, a gente recebe agora Gustavo Macedo, professor de Relações Internacionais do IBMEC, de Economia do INSPER e especialista em Inteligência Artificial. Boa noite, Gustavo. Obrigado pela participação aqui conosco. Começando, então, pegar o gancho das eleições, nada fora do habitual, né? Já se imaginava esse confronto, só falta a oficialização, que deve durar apenas um tempo. Era o que tudo imaginava, esse confronto histórico, depois de 70 anos, dois ex-presidentes se enfrentando numa eleição. Exatamente. Uma boa noite a todos que estão nos ouvindo agora. Essa situação já é uma situação que estava prevista, né? A gente teve a confirmação agora na chamada super terça, em que os delegados eles foram para confirmar tanto o Biden quanto o Trump como os candidatos oficiais para concorrer pelo Partido Democrata e pelo Partido Republicano. Então a gente vai ver de novo uma reconfiguração do que foram as últimas eleições, mas desta vez um pouco diferente, porque o Biden, ele que vem para concorrer pela reeleição, e o Trump ele vem para tentar retornar após ter tido aquela derrota contra o Biden na última eleição. O Trump que volta ainda no cenário de incerteza. Ele é o candidato mais forte, ele é provavelmente aquele que deve sair vitorioso num eventual embate entre os dois, caso o judiciário norte-americano não encontre impedimentos. A gente não pode esquecer que existem vários processos correndo contra o Trump que eventualmente podem manchar ou impedir a continuação da sua candidatura. Professor, agora com a consolidação então desses resultados, os dois já estão de olho para as eleições de 5 de novembro. As campanhas agora começam a todo vapor. Quais pontos cada um deve focar? A questão da imigração, por exemplo, será um tema bastante explorado? A questão da imigração, tradicionalmente, ela é muito explorada nas eleições norte-americanas porque existe muita paixão em torno dessa questão. Quando a gente fala de imigração, a gente está falando muito também, por exemplo, da fronteira com o México. O Biden esteve recentemente, inclusive, visitando a fronteira como um sinal de acolhimento, né, de transmitir uma mensagem diferente do seu opositor, que é o Trump, que tem uma visão muito forte, muito rígida em relação à entrada de imigrantes. O Trump ele faz muito essa denúncia dos ilegais, né, que ele chama dos ilegais na presença dos Estados Unidos, que, na verdade, eles estão falando para suas bases. O Biden está falando para a sua base, que é uma base latina, uma grande base de imigrantes. Os Estados Unidos é um país formado de imigrantes, né? E o Trump está falando para a sua base republicana, que é uma base que desconfia da presença dos migrantes muito pela questão econômica. Não só pela questão cultural, mas pela questão econômica, ou seja, da eventual perda de empregos. Um outro assunto que também sempre aparece nas eleições norte-americanas é a questão da economia, a geração de empregos norte-americanos. A gente tem visto aí uma continuação, uma tendência de continuidade do crescimento da economia norte-americana, mas o americano está sempre muito preocupado com a qualidade do emprego, com a continuidade da renda e do crédito para poder dar continuidade ao padrão de consumo. Professor, quero agora falar justamente sobre o TikTok e esse projeto aprovado e, curiosamente, aprovado tanto por democratas quanto por republicanos. Qual é o impacto de uma medida como essa ser aprovada também pelo Senado e, consequentemente, ser aprovada pelo presidente Joe Biden? E é o caminho, começou já com Donald Trump, ou seja, Donald Trump, se isso ficar para o ano que vem, também aprovaria. Qual é o impacto entre as relações entre os dois países, Estados Unidos e China, que já não são essas coisas? Olha que interessante, né? A gente está falando aí de uma disputa entre democratas e republicanos, mas quando o assunto é política externa e quando o assunto é China,
eu percebo que há sempre uma convergência entre os dois partidos, né? Porque os Estados Unidos, eles veem hoje a ascensão da China, a potência da China, como uma grande ameaça ao poderio político e econômico norte-americano. E não é à toa que eles estão tomando uma decisão, a Câmara, nesse momento, tomou uma decisão, que é uma decisão de dificultar a entrada, a continuação da existência do TikTok em território norte-americano. Lembrando que essa decisão, embora tenha sido aprovada com quase unanimidade dos parlamentares, dos deputados, ela segue ainda para aprovação no Senado. Com a eventual aprovação, ela segue para o Joe Biden poder sancionar. O que isso representa? Isso representa um debate, uma discussão sobre o que algumas pessoas chamam de a nova Guerra Fria digital, em que você tem duas grandes potências na área de inteligência artificial, e que elas estão preocupadas com algo chamado soberania digital. O que é a soberania digital? É o controle, o acesso aos dados. Na medida em que o TikTok se torna popular entre jovens norte-americanos, esses dados acabam migrando para servidores que estão na China e que, de acordo com os norte-americanos, poderiam ser utilizados para espionagem pelo governo chinês. Não é à toa que a fala do presidente da Câmara, da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos associa a aprovação desta lei a uma questão de segurança nacional. E, por outro lado, o TikTok denuncia esse tipo de lei como uma forma de censura. Nos Estados Unidos, mais de 170 milhões de pessoas usam o TikTok. É muita gente. Dependendo do que for decidido, a gente sabe agora que esse projeto de lei, então, vai passar pelo Senado. Dependendo do que ficar decidido, como que essas pessoas vão sentir a mudança? Pode haver aí uma mudança muito forte, muito grande no TikTok? O projeto de lei prevê que o TikTok ele pode continuar existindo no território norte-americano caso a empresa, que é a empresa dona do TikTok, venda o TikTok. O que, na verdade, os norte-americanos estão fazendo, eles estão dizendo que é esta empresa, que é uma empresa muito próxima do governo chinês, ela é que não pode deter, portanto, não pode continuar sendo dona do TikTok. Então, que o TikTok teria aí 6 meses para poder ser vendido. Caso isso não ocorra, e que na minha opinião é muito difícil de ocorrer, é claro, né? Isso é uma cartada dos norte-americanos. Caso isso não ocorra, plataformas como a Apple, né, no iOS e o Android teriam que retirar o TikTok da opção para as pessoas poderem baixar e poderem utilizar. A gente tem que lembrar que isso é uma tendência que já ocorre nos Estados Unidos há bastante tempo. Em vários estados norte-americanos, o TikTok já é proibido. O que está acontecendo agora é uma tentativa de passar uma lei já de abrangência nacional, em que aí passe a ser proibido em todo o território norte-americano. Isso, obviamente, vai afetar muitos os jovens, mas não apenas os jovens. Isso afeta também os negócios. A gente não pode esquecer que existe uma circulação grande de economia digital na plataforma do TikTok. Tá certo. Gustavo, obrigado pela participação aqui conosco, ajudando a gente a entender tanto o cenário eleitoral quanto essa possível crise diplomática entre dois países envolvendo o TikTok. Um forte abraço e até a próxima. Obrigado, boa noite.